Apresentação: Antônio Lupi. Olá, bom dia! São 11 horas e 5 minutos. Está entrando no ar, a partir de agora, aqui na CBN Campinas, o CBN Esportes. Vamos atualizar as informações esportivas, falar bastante da vitória do Guarani ontem, jogando em casa, em cima do Vila Nova. Hoje tem Corinthians em campo pela Copa Sul-Americana, tem Libertadores, ou seja, um cardápio completo de competições continentais, porque também nos próximos dias tem São Paulo em campo, tem o Palmeiras contra o Botafogo, tem muita coisa legal pra gente falar a partir de agora aqui no CBN Esportes, edição desta terça-feira, hoje 13 de agosto de 2024. E é claro que a gente começa falando de Libertadores da América. Oitavas da Libertadores 2024 começam nesta terça-feira. O Grêmio enfrenta o Fluminense no Couto Pereira e o Atlético Mineiro viaja até a Argentina para enfrentar o São Lourenço no estádio Nuevo Gasômetro. Além de 7 times brasileiros, estão nas oitavas 3 argentinos, 2 bolivianos, 2 uruguaios, 1 colombiano e também um chileno. Depois do empate com o Coritiba no Couto Pereira, a Ponte Preta já começou a preparação para a próxima rodada da Série B. A Macaca entra em campo para enfrentar o Goiás, que ontem conseguiu um bom resultado, que daqui a pouco o Fábio Scheibe vai trazer uma curiosidade dessa vitória do Esmeraldino em cima do Ceará. O técnico Nelsinho Batista não terá à disposição o atacante Gé, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Gabriel Novaes, que foi o autor do gol de empate lá no Couto Pereira, deve ser o titular no ataque da Alvinegra. Mercado da bola internacional. O Everton da Inglaterra tenta a contratação do atacante Vitor Roque, mas o Barcelona faz jogo duro. O clube espanhol rejeitou a proposta abaixo da meta de 35 milhões de euros para a negociação. Vitor Roque chegou ao Barcelona no início do ano, foi comprado ao Atlético Paranaense, mas não foi utilizado pelo time catalão. O atacante tem 14 partidas e 2 gols marcados com a camisa do Barça. Vamos para a capital paulista. Gabriel Dudziak traz os destaques dos clubes de São Paulo. O Corinthians entra em campo nesta terça-feira às 9h30 da noite para enfrentar o Bragantino em Ribeirão Preto no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro provavelmente irá utilizar reservas, dada a luta do time contra o rebaixamento no Brasileirão. Na quarta, o Palmeiras pode ter Estevão, Zé Rafael e Felipe Anderson para o jogo contra o Botafogo pela Libertadores no Rio, enquanto o São Paulo deve ir com força máxima para o duelo com o Nacional do Uruguai em Montevidéu na quinta. Fórmula 1, ainda restam 4 assentos para serem ocupados na Fórmula 1 de 2025. A Alpine, Mercedes, a RB e a Sauber ainda não confirmaram as duplas. Pilotos que disputam a Fórmula 2 estão entre os cotados para as vagas restantes na Fórmula 1. Entre eles está o brasileiro Gabriel Bortoleto. Será? É seu parente, Valmir Bortoleto? Não. Gabriel Bortoleto é especulado na Sauber. Quem sabe, né? Mais um brasileiro na Fórmula 1 em 2025. Em uma noite gelada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani venceu o Vila Nova por 2-0. Venceu e jogou bem, não passou sustos contra o time goiano. Mesmo com a vitória, o Bugre ainda é o lanterna da competição e tem uma longa caminhada no segundo turno para garantir a permanência na Série B em 2025. Daqui a pouco o técnico Alan Al fala da vitória e também do comportamento da equipe no duelo contra o Vila.
Mercado da bola aqui do Brasil, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba, que empatou com a Ponte Preta na última rodada, está muito perto de anunciar a contratação do português Josué Pesqueira, ex-Porto, para a sequência da segunda divisão do futebol brasileiro. O jogador de 33 anos estava no Legia Varsóvia, da Polônia, e foi eleito o melhor estrangeiro da competição. Ontem tivemos o fechamento da rodada da Série B, além do jogo entre Guarani e Vila Nova, tivemos outro goiano em campo. E hoje, além de Corinthians e Bragantino, outros duelos pela Sul-Americana. E quem traz os destaques é ele, o Rei de Itu. Tudo bem, Fábio Scheibe? Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe. Bom dia, ouvinte CBN. Uma curiosidade, você disse realmente no fechamento da 20ª rodada da Série B, ontem na Serrinha, o Ceará até saiu na frente logo no começo da partida com o Ailon, mas o Goiás conseguiu a virada já no final da partida, gol nos acréscimos, 2 pênaltis. E sabem quem marcou os gols, Lupe? Quem? O goleiro Tadeu, que pega tão bem embaixo das traves também, ontem deu uma de artilheiro, marcando os 2 gols do time goiano. O Goiás chega à 9ª colocação, 28 pontos, está a 5 pontos do G4. Ultrapassou inclusive a Ponte Preta e na próxima sexta-feira teremos Ponte Preta e Goiás. Hoje, pela Copa Sul-Americana, além desse duelo lá em Ribeirão Preto entre Bragantino e Corinthians, no Chile, abrindo as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Huachipato do Chile, que saiu da Libertadores, vai encarar o Racing da Argentina, tão tradicional Racing, às 7 horas da noite. Esse é o primeiro duelo, então, da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, que além dos 5 brasileiros, tem 5 argentinos, 2 chilenos, 2 paraguaios, 1 colombiano e 1 equatoriano nas oitavas de final. Esse é Fábio Scheibe, que daqui a pouco volta para trazer todos os detalhes também de Corinthians e Bragantino. Tem a preparação do Palmeiras, tem o São Paulo, que também entra em campo, vai dar a opinião sobre a vitória do Guarani em cima do Vila Nova, ou seja, Fábio Scheibe vai trazer um cenário completo dos jogos que já aconteceram e que vão acontecer. E é o seguinte, você que está ligado aqui na programação da CBN pode participar do CBN Esportes através do nosso WhatsApp, que é o 19 99186 9070. 19 o DDD 99186 9070. Mande seu nome, o bairro, a cidade que está falando e a sua opinião, que aqui no CBN Esportes ela vai pro ar. Valmir Bortoleto está na central técnica aqui da CBN e no streaming Daniel França. Apresentação Antônio Lupe. 11h13. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar.
Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando aqui no CBN Esportes para atualizar as informações do trânsito. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Ótimo dia para você, Lupe. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Moraes Salles tem lentidão sentido Nova Campinas na saída da Rua Barão de Jaguara até a chegada da Rua Coronel Quirino. No sentido centro tem excesso de veículos do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Quem segue pela Rua Irmã Serafina perde tempo somente pela pista da esquerda. Seguindo ali pela Avenida Anchieta, motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Francisco Glicério tem boa movimentação em toda a sua extensão. Já quem segue ali pela Rua Barão de Jaguara tem excesso de veículos em toda a sua extensão. Motorista perde tempo por lá. Lupe. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito, 11 horas e 17 minutos. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já o seu. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o CBN Esportes. Deixa eu ver se o pessoal já está participando aqui conosco. Olha só quantas mensagens. Bom dia, eu acredito. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o Luiz. O Luiz, pelo visto, viu, Fábio Scheib? Bugrino. Se ele acredita, porque ontem foi uma vitória boa do Guarani, jogou bem, a gente vai falar já já sobre essa vitória, mas ele tá falando que acredita na permanência, né, do Guarani na Série B pro ano que vem. Bom dia, amigos da Rádio CBN, João Rúbio de Campinas. Graças a Deus, o Bugre venceu mais uma. Essa frase, graças a Deus, o Bugre venceu mais uma, ele mandou em caixa alta, ou seja, ativou o Caps Lock. Quer dizer que ele deu um grito de desabafo, né? Exato. Parece que o time não diminuiu o ritmo desde a vitória contra o Brusque, com o Cordeiro e agora com o Alan Al. Precisa vencer em Chapecó. Jogo de 6 pontos. Quanto mais embolar a zona da degola, melhor e mais fácil para sair dela. Concordo, viu, Rubio? João Rúbio não pode dar vacilo contra os concorrentes diretos aí. Já deu vacilo no primeiro turno. Se vacilar agora no retorno, aí fica difícil, mas eu concordo com tua opinião. O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Alguém explica essa inconstância, palavra difícil, hein, do Guarani? Como que o time capaz de fazer a partida que fez ontem está com apenas 14 pontos no campeonato? JP de Moraes. JP, é o seguinte, a gente vai falar mais daqui a pouquinho, mas assim, chegaram jogadores. Por exemplo, o Matheus Salustiano e o Douglas Bacelar parece que deram um encaixe no sistema defensivo. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Pacheco na direita, que Fábio Scheib conhece muito bem, porque já atuou em muito tempo no Ituano, também deu ali uma ginga legal para a lateral direita. Experiência, né? Então, assim, daqui a pouco a gente pode pontuar. Se o Guarani manter o mesmo desempenho que teve contra o Vila, sim, o torcedor pode acreditar. Precisa vencer. Não precisa jogar bonito. Não precisa jogar taticamente perfeito a partida. Precisa vencer. E ontem a gente viu que o Guarani fez, sim, uma boa partida. Mandou áudio aqui o nosso amigo. Quem que é esse aqui, Fábio Scheib? Esse aqui é o Reinaldo. Reinaldo mandou áudio. Reinaldo, é o seguinte, daqui a pouco eu vou ouvir o seu áudio
e eu coloco ele no ar. Pode ser? Combinado? Muito obrigado. Você pode mandar mensagem 19 99186 9070. 99186 9070. Hoje tem o Timão em campo pela Copa Sul-Americana, oitavas de final, duelo contra o Bragantino. Além do Corinthians, os times de São Paulo também estão se preparando para a Libertadores da América e o Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Dudziak traz as informações dos clubes da capital. Enquanto luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians segue com possibilidades de título na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Hoje a equipe entra em campo pelas oitavas de final da competição continental. Às 9h30 da noite, o Alvinegro enfrenta o Bragantino, que foi adversário no último sábado pelo Brasileirão. A partida terá mando de campo do Massa Bruta, mas será disputada em Ribeirão Preto, já que o estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, não tem a capacidade mínima para receber jogos desta fase da Copa Sul-Americana. Justamente pela necessidade de estar plenamente focado no Brasileirão, o Corinthians deve ter uma equipe mista para esse primeiro confronto com o Bragantino. Jogadores como Igor Coronado, Charles e Thales Magno devem receber uma oportunidade na equipe, enquanto Romero, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, será desfalque. O Palmeiras entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Botafogo no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo será disputado no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e a comissão técnica tem a expectativa de contar com o atacante Estevão para este confronto. O jogador se recupera de torção no tornozelo, está na transição física e por isso tem chances de atuar. Zé Rafael e Felipe Anderson, que foram desfalques contra o Flamengo, também foram a campo nesta segunda-feira. O lateral Mike, porém, deve seguir como desfalque. Na quinta, o São Paulo encara o Nacional do Uruguai em Montevidéu, também pela Libertadores. A tendência é de que o time tenha força máxima depois de o técnico Luiz Ubeldia poupar os titulares no Brasileirão. Já o Santos volta a campo no sábado para jogar contra o Avaí pela Série B. O zagueiro Gil, que foi desfalque contra o Paysandu por dores lombares, participou do treino desta segunda e deverá reforçar a equipe, enquanto JP Sherman, que se recupera de uma torção no tornozelo, ainda não tem presença garantida. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito obrigado ao Gabriel Dudziak com as informações dos clubes da capital. O Corinthians entra em campo hoje, 9h30 da noite, estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto. Mas você que ligou o rádio agora deve estar se perguntando, mas se o jogo é entre Bragantino e Corinthians, por que que o jogo vai acontecer no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto? E eu te respondo. A Conmebol exige uma capacidade mínima para os jogos de mata-mata da Copa Sul-Americana e, se não me engano, da Libertadores também, Sim, né? claro. Tem uma capacidade mínima. Na Sul-Americana, 20 mil lugares. O estádio Nabi Abichedi, o Nabizão, lá em Bragança, ele está apto a receber 17 mil torcedores, por isso o Bragantino não pode mandar o jogo na sua casa com o apoio da torcida. Aliás, o Pedro Caixinha, você sabe quem que é o Pedro Caixinha? Português, técnico do Bragantino. Exatamente. Ele foi perguntado a respeito dessa situação de fazer o jogo em casa, mas fora, porque o jogo vai ter como maioria torcedores do Corinthians lá no estádio Santa Cruz. Eu digo que mais que a maioria até, viu? É verdade, né? E apesar que o ingresso tá caro, a gente viu ontem aqui, né? Mas enfim. E o Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, falou sobre essa situação de jogar longe de Bragança Paulista. Eu nunca vi isto em nenhuma outra parte do mundo. Quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, estou a falar em termos da UEFA, e comparando a UEFA com o Conmebol. Aquilo que sim existe é uma homologação de estádios para poderem jogar uma determinada competição. Não existem situações em termos de lotação dos estádios para que sejam aptos ou não para poder. Se há uma vistoria inicial e o estádio está apto para iniciar uma competição, deverá estar apto para finalizar essa mesma competição. Mas isso é a minha opinião e é aquilo que eu lhe trago como experiência e conhecimento. O que quer dizer que o futebol cada vez, nesse sentido, é menos democrático. Ou seja, só quem tem estádios com lotação superior ou exigida para determinadas instâncias dessas mesmas competições é que pode chegar a essas mesmas competições.
O Caixinha tá bravo, né? Falando que se um estádio está apto a receber jogos no início da competição, o estádio também pode finalizar a competição. Enfim, a gente vai falar sobre isso, mas antes, o Corinthians tem um desfalque para essa partida, né? O Ángel Romero foi vetado pelo departamento médico do Timão por conta de um problema muscular. O Thales Magno, que chegou na semana passada, sexta-feira, entrou no jogo contra o Bragantino no último sábado e marcou o gol de empate do Timão, deve ser uma das novidades no time titular. E o atacante falou a respeito sobre a preparação para o duelo contra o Massa Bruta. Estamos trabalhando muito forte, vamos manter a mesma garra, a mesma força de vontade como temos todos os jogos e para buscar o resultado, sair com um resultado bem positivo lá, para que possamos cada vez mais conquistar resultados cada jogo. Eu agradeço muito a Deus por esse momento, agradeço também aos companheiros que me deram total liberdade, me deram total oportunidade e me deixou bem confiante para a partida. Então agradecer muito a eles e seguir juntos com eles para cada vez mais conseguir ajudar com gols, assistências e resultados. O Thales Magno, atacante que hoje deve ser titular do ataque do Corinthians. Corinthians deve entrar em campo com 3 zagueiros, com Hugo Souza no gol, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique na zaga, o Mateuzinho pelo lado direito, o Matheus Bidu do lado esquerdo. Meio campo com Ranieri, Charles e Igor Coronado, no ataque Giovani e Thales Magno. Já a equipe do Bragantino com Cleiton no gol, Natan Mendes, Douglas Mendes. Ué, será que eles são irmãos? Primos. São primos? É. Muito obrigado, Fábio Chaib. De primeiro ou segundo grau? Acho que era mãe. Segundo. Tá. Natan Mendes na direita, Douglas Mendes na zaga, Eduardo Santos e Luan Cândido na esquerda. Lucas Evangelista, Raul e Lincoln no ataque, Elinho, Eduardo Sacha e Henry Mosqueira. Fábio Chaib. Pois não. O cardápio está na mesa. Jogo em Ribeirão Preto, Bragantino mandante, Corinthians que não vive uma boa fase no Brasileirão e busca aí nas competições de mata-mata tentar algo para alegrar o torcedor do Timão em 2024. É claro que um título seria muito importante para o Corinthians que não vence um título importante já faz um tempo, né, desde 2017 com o Brasileiro. Mas o Corinthians tem que pensar também na vida real, que é o Campeonato Brasileiro, onde está numa situação muito desconfortável, né? Está na zona de rebaixamento há muito tempo, fica derrapando, não sai. E a gente não sabe se o Corinthians teria elenco para ir passando de fases, tanto na Sul-Americana, Copa do Brasil também, jogos e mais jogos atrás de jogos, sem tempo para treinar, pode afetar o Campeonato Brasileiro. Às vezes pode acontecer o que aconteceu uma vez com o arquirrival Palmeiras em 2012, né? Sim. Que chegou, foi campeão da Copa do Brasil. A verdade é que a Copa do Brasil era diferente, era disputada no primeiro semestre, mas acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro e ficou aquela marca negativa para aquele ano. O Corinthians, então, tem que saber o que quer. O Ramon Dias já disse que vai poupar também o principal jogador da equipe, o Rodrigo Garro, o argentino. O Rodrigo Garro deve ficar no banco de reservas. O Corinthians não vence há 6 partidas. É claro que nesse período teve a classificação contra o Grêmio com 2 empates e vencida nos pênaltis. Mas o Corinthians tem que prestar atenção na temporada, porque o Brasileirão tá com a corda no pescoço, né? É verdade, no Campeonato Brasileiro a situação do Timão não é nada fácil. 11 horas e 28 minutos. Além desse duelo entre Corinthians e Bragantino, Bragantino e Corinthians, né, Fábio Chaib? Também temos outros duelos pela Copa Sul-Americana, né? Hoje, na verdade, apenas mais um duelo, né? Às 7 horas da noite, abrindo as oitavas de final, o Huachipato do Chile, que estava no grupo do Grêmio, na Libertadores da América, caiu na Libertadores, entrou na Sul-Americana. O Huachipato recebe o Racing campeão da Libertadores em 1967. O Racing tem muita história, time argentino, então fazendo essa primeira partida no Chile, o Huachipato e Racing. Boa. Hoje também teremos os primeiros confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Trouxe em manchete, é claro que o Brasil mais uma vez predomina, né, na fase de mata-mata da Libertadores, com 7 times. Além de 7 times brasileiros, são 3 argentinos, 2 bolivianos, 2 uruguaios, 1 colombiano e 1 chileno. Além desse duelo, né, entre Grêmio e Fluminense, jogão, hein? Que acontece hoje, 7 horas, hein? Esse jogo no Couto Pereira, né? Couto Pereira, a arena tá interditada ainda. Exatamente. Né? Já tem uma previsão, Fábio Chaib? 1º de setembro contra o Atlético Mineiro. Essa é a data estipulada pelo Grêmio para retornar para sua casa. Anteriormente era dia 17 de agosto contra o Bahia, mas não deu tempo. E 1º de setembro contra o Atlético Mineiro.
Bom, além desse duelo de Grêmio e Fluminense, também temos outros duelos pelas oitavas da Libertadores, inclusive com brasileiro em campo, né? Exatamente, o Galo vai até a Argentina no Nuevo Gasômetro enfrentar o San Lourenço, primeiro jogo das oitavas de final na Argentina, então, 9h30 da noite. Nesse mesmo horário, lá no Chile, tem Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Desse confronto saiu virtual adversário do confronto do River Plate, né? O River Plate que deve jogar a final da Libertadores esse ano em casa, caso chegue até lá. Boa. Bom dia, jovens. Corinthians jogando novamente em Ribeirão Preto. Isso me lembra aquele... Opa, eu não posso falar essa palavra. O quê? Daquele ocorrido na última apresentação do Timão nesse estádio, quando uma família foi ofendida e ameaçada por bandidos travestidos de torcedores do Botafogo. Vocês têm informação se esses bandidos já foram indiciados e presos? É preciso tirar dos estádios esses marginais. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Carlos, né? Ele lembra daquele episódio que jogou Botafogo e Corinthians. Mas aí o Botafogo era mandante. O Botafogo era o mandante, né? Mas eu não tenho informações da situação envolvendo esses torcedores, não, né? Essas pessoas que fizeram isso com uma criança com a camisa do Corinthians, mas realmente são episódios lamentáveis e que vai tirando um pouco a esperança, né, da gente ver aí torcedores podendo gostar de um time ou gostar do outro no mesmo ambiente que é o estádio de futebol. O estádio parece que são leis à parte, né, do Sim. que a gente convive na sociedade. Realmente tá certo aqui e bem lembrado, viu, Carlos, a sua mensagem. Obrigado pela participação. Final do telefone 0032. Amanhã, é claro que a gente vai falar mais desse duelo. Pois não, Chay? Não, tem uma boa notícia pro Santista. Qual é a boa notícia pro Santista? Ontem, antes da reunião do Conselho... Porque boas notícias pro Santos tá difícil esse ano, hein? Antes da reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Marcelo Teixeira convocou uma reunião, uma entrevista coletiva para amanhã, às 11 horas da manhã. E nesse assunto pode estar linkada a venda do name rights. Sabe o que é name rights? Name rights é o nome do estádio? Exatamente. Como o Palmeiras tem o Allianz Parque, o Corinthians tem a Neoquímica Arena, o Santos teria acertado amanhã a coletiva do Marcelo Teixeira, contrato de 10 anos, rendendo 15 milhões de reais anuais para o Peixe, para a futura Vila Belmiro, que deve sair do papel até o final do ano. E já tem a empresa ou é segredo? Mantido em sigilo, diz o presidente santista. Amanhã, 11 horas da manhã, ele convocou a reunião, deve informar isso e deve falar também mais informações. E dentro de campo, o Santos está perto de anunciar mais um reforço. O Wendel Silva, 23 anos, pertence ao Porto, lá de Portugal. E também um jogador da Gâmbia. Quê? Um atacante. Yusufa Niji. É um jogador que o Santos está tentando, então, da Gâmbia. E o Yusufa Niji é um jogador que pode reforçar o Peixe. Acho que seria o primeiro jogador gambiano da história do futebol brasileiro, viu, Lupe? Eu também acho. 11 horas e 33 minutos. Vamos já, pelo amor de Deus. Repórter CBN. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Repórter CBN. Terça-feira, 13 de agosto de 2024. 1 em cada 10 brasileiros teve o celular roubado ou furtado entre julho de 2023 e junho deste ano.
houve 1.680 casos por hora e o prejuízo para a população atingiu 22 bilhões e 700 milhões de reais. Os dados estão numa pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram ouvidas pouco mais de 2.500 pessoas de todas as regiões do país. Um sobrevivente da bomba atômica que atingiu Hiroshima, no Japão, na Segunda Guerra Mundial, morreu aos 100 anos, em São Paulo. O comerciante Takashi Morita morava na capital paulista desde 1956. Em março, quando fez aniversário, ele foi homenageado por estudantes e professores de uma escola técnica estadual que leva o nome dele desde 2019. Na época do bombardeio contra a cidade japonesa, Takashi tinha 21 anos e era soldado da Polícia Militar. A instalação inadequada de um aquecedor de gás é apontada como a possível causa da morte de um casal e 2 adolescentes da mesma família em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O caso aconteceu no domingo, no apartamento em que as vítimas moravam. Inicialmente, a suspeita era de vazamento no equipamento, que foi sido instalado recentemente na cozinha. Em entrevista ao portal de notícias G1, os bombeiros afirmaram que um duto de exaustão do aquecedor jogava monóxido de carbono para dentro do imóvel. 3 times brasileiros entram em campo hoje pelas oitavas de final da Libertadores. Às 7h, o Grêmio recebe o Fluminense no Couto Pereira, em Curitiba. Às 9h30, o Atlético Mineiro enfrenta o São Lourenço, na Argentina. Pela Copa Sul-Americana, o Bragantino encara o Corinthians, no interior de São Paulo. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, direto da capital federal, Larissa Lopes. Bom dia, Larissa. Oi, Bianca, bom dia a todos. A Advocacia Geral da União avalia desistir do recurso ao TCU no caso do relógio do presidente Lula e, ao invés disso, adotar medida orientando a devolução do item de luxo. Anteriormente, o recurso era dado como certo. Agora, a AGU está analisando a decisão do tribunal da semana passada que permitiu que Lula ficasse com um relógio de 60 mil que ganhou de presente durante viagem oficial à França em 2005, no primeiro mandato. Em nota divulgada, a AGU afirmou que a conclusão da análise que está sendo feita embasará eventuais orientações jurídicas ao Poder Executivo ou a adoção das medidas administrativas ou judiciais cabíveis. O presidente Lula já falou que vai devolver a joia ao acervo da Presidência da República. Enquanto isso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para arquivar o inquérito das joias sauditas, usando como argumento a decisão do Tribunal de Contas. Bianca. Obrigada, Larissa. No horário de Brasília, 11h38. Agosto marca o início da temporada 2024-2025 do Vôlei Campinas. Vem aí Campeonato Paulista, Superliga, grandes jogos e muita emoção nas quadras aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. – 11h39, estamos de volta com o CBN Esportes. Vamos dar uma rápida passada pelo WhatsApp 99186 90 70 9186 90 70. Muito bem, Fábio Scheib, nem ensaiamos e parece que logrou êxito, hein? Bom dia. Essa daqui tá vendendo produtos aqui. Infelizmente eu não vou poder ajudar. Que ramo, hein? Rapaziada, tô acompanhando no YouTube a notícia da próxima contratação do Santos. Me lembrou usar os tempos de Antero Greco e Amigão em frente à ESPN. Muito legal. É o Carlão que mandou mensagem. Valeu, Carlão. O Fabião, bom dia, meus amigos. O que me assusta é o Corinthians ser time misto. Que absurdo. É o marido do Brene, de Hortolândia. O Fabião...
Qual que é? Eu não vou falar. Depois você lê essa mensagem aqui. Depois você lê a mensagem do Amarildo Breni. Sem participando. Tem mensagens aqui do torcedor do Guarani, tem também mensagens do torcedor da Ponte. Já já eu leio cada uma em o seu respectivo bloco, ok? Combinado? E você pode mandar mensagem também, torcedor do Corinthians. O Timão vai ganhar hoje? Tô sentindo falta do torcedor corintiano, hein? 19 99186 9070. Tá confiante, não tá confiante? Joga em campo neutro, né? Porque no estádio Santa Cruz. E aí, vai dar Timão hoje contra o Bragantino? Manda pra gente aqui 99186 9070. 11 horas e 40 minutos. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque ontem o Guarani venceu o Vila Nova por 2-0. Os gols saíram no primeiro tempo. Aliás, Ayrton estava em uma noite iluminada. Foi ele que cobrou a falta para o primeiro gol na cabeça do Douglas Bacelar. Depois, o Ayrton foi derrubado dentro da área, o árbitro marcou pênalti, tudo isso no primeiro tempo. Só que o Caio Dantas bateu no meio do gol e o Denis Júnior, goleiro do Vila, defendeu a cobrança com o pé esquerdo, só que nem deu tempo pro Vila comemorar essa defesa de pênalti, né? Porque logo na sequência o Ayrton fez uma boa jogada individual, chutou da entrada da área e marcou o segundo gol do Guarani. No segundo tempo, o Guarani não sofreu nenhum susto, teve ali um chute de fora da área do Igor Henrique, ex-Guarani, que o goleiro Vladimir acabou fazendo uma boa defesa e o Guarani tranquilamente conseguiu a vitória, uma vitória importante que não tira a equipe da última colocação, mas já começa a alimentar ali a esperança do torcedor bugrino para permanecer na Série B do ano que vem. Depois da partida, em entrevista coletiva, o técnico Alan Al falou da vitória e também da atuação da equipe na vitória em cima do Tigrão. Um jogo consistente, um jogo onde tivemos um número de finalizações muito alto e principalmente possibilidades de ampliar o placar, mesmo depois que nós saímos na frente do adversário. Eu acho que isso é muito importante, nós temos que voltar a nos acostumar a vencer, e isso a gente demonstrou dentro de campo, com equilíbrio, uma equipe que manteve organizada quase que o tempo todo, cumprindo as funções com bola e sem bola, e aí naturalmente o nível de qualidade que os atletas têm faz com que a gente produza bastante. Toda vez que a gente está organizado, como nós estivemos até no primeiro tempo contra o Ceará, até os 15 minutos do segundo tempo, a gente mostra que a gente tem condições de enfrentar qualquer equipe de igual para igual. E hoje foi muito importante também a efetividade. Perdemos um pênalti, tivemos 3, 4 chances boas, mas tivemos uma efetividade no momento do jogo que nós precisávamos. Em relação à sequência, a gente vai procurar envolver o grupo todo, isso vai ser fundamental. Nós temos um elenco que não é tão numeroso, então a gente não tem o porquê de não fazer aquilo que, vamos dizer assim, seja o mais provável que aconteça. Nós vamos sentar, conversar, decidir, mas a utilização do elenco ela vai ser fundamental, porque nós temos aí jogadores pendurados, vai ter uma sequência de jogos praticamente de 3 em 3 dias, e isso vai ser importante para que o nosso elenco também dê uma resposta. É o que nós esperamos, todos nós esperamos, fazer o que a gente fez hoje e continuar trabalhando, colocar o pezinho no chão. A primeira decisão ela foi bem jogada, nós temos aí mais 18 pela frente e essa mentalidade a gente tem que ter, de usar o nosso elenco, ter coletividade e fazer com que as peças individualmente apareçam no momento certo. Alan Al, técnico do Guarani, falando depois da vitória por 2-0 em cima do Vila Nova. Fábio Chabi, você acompanhou o jogo, estava aqui no central da bola, mas claro, não perdeu nenhum detalhe da partida, com a narração do Cabela, as reportagens da Adriana Almeida e os comentários do Gabi Castro. Vitória boa que dá moral para o Guarani seguir essa caminhada que é muito longa ainda nesse segundo turno, né, Chaib? Vitória categórica ontem, o Guarani dá uma suspirada, o Guarani jogou muito bem, impressionou até. Antes do gol teve oportunidades, depois que fez o primeiro gol não pisou no freio, foi para cima do Vila Nova, teve oportunidade com um pênalti desperdiçado pelo Caio Dantas. Como você disse, o Ayrton foi o destaque do jogo, jogando muito bem pelas pontas, abrindo pelas pontas, criando jogadas para o Bugre.
conseguiu o segundo gol justamente com ele numa bela jogada, cortou pro meio, acabou batendo dentro da área já. E no segundo tempo, até gozado o Vila Nova, né? Tá na sexta colocação, até o começo da rodada estava na sexta colocação. Mas o Vila Nova inofensivo ontem, totalmente, não levou perigo pro gol do Guarani. Parecia até que o Guarani era o time que estava na parte de cima da tabela. No segundo tempo, o Guarani deu uma parada de tantos ataques, ficou esperando o Vila Nova não vinha também, mas indo nos contra-ataques, o Guarani pôs uma bola na trave ainda na segunda etapa, poderia ter ampliado o placar. Vitória que alegra a torcida, alegra os jogadores, traz confiança. É lógico que a situação ainda é complicada. De 11 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ontem caiu para 8. Mas o Guarani tem decisões a cada rodada. E a próxima é contra a Chapecoense, justamente o time que está na zona de rebaixamento. E não pode vacilar, confronto direto. Se o Guarani quer sair da zona da degola, precisa vencer principalmente os concorrentes para diminuir aí essa distância e sair do Z4, né, a zona do rebaixamento. Quem mandou mensagem pra gente aqui, Fábio Scheib, foi o Jaime. O Jaime, se não me engano, é lá de Ubatuba, né? Sempre participa conosco. E o Jaime mandou aqui uma foto, né? Parabéns ao único clube do interior do país a carregar o troféu de campeão brasileiro. E o dia verdade. 13 de agosto é muito especial pro torcedor do Guarani. Porque há 46 anos o Bugre levantava o título do Campeonato Brasileiro. Foi contra o Palmeiras, né? Exatamente, no Brinco de Ouro, acabou levando a melhor, conquistando o título com grandes equipes nesse Brasileirão. O Guarani sobrou no surgimento do Careca, o Careca nascendo naquela época, Zenon também jogando muita bola, muitos jogadores, muitos craques. Guarani que sempre recorda esse momento histórico. A torcida tem que ficar muito orgulhosa e feliz realmente por ser o único time do interior campeão brasileiro. Que bela lembrança, que bela galeria de troféu que o Guarani tem no troféu tão importante na sua galeria. E né? tem que comemorar mesmo, porque com a evolução desde 78, né, 13 de agosto de 78, muita coisa mudou no futebol brasileiro. E hoje, não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas não vou dizer impossível, mas é muito difícil um time do interior do Brasil, vou até tirar do estado de São Paulo, conquistar um título brasileiro pelos investimentos que são feitos pelos clubes da capital, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Internacional, Grêmio, a disparidade Fortaleza que está lá no Fortaleza Nordeste. Está na vice-liderança, mesmo Exatamente. assim, está ajustadinho, mas a disparidade econômica é muito grande hoje em dia, ainda mais, né? Só pela Copa do Brasil a gente pode ver aí os 8 classificados. Antigamente a gente teve o Santo André campeão da Copa do Brasil, o Paulista também. Os 8 classificados agora, tudo clube de Série A, tudo clube grande, que muito difícil realmente sobrar algo para os times menores, mas esse título tão importante, menores que eu digo de parte financeira, né? O Guarani conquistando esse título tão importante tem que ser comemorado sim. Do grande treinador Carlos Alberto Silva, que comandou o Guarani na conquista do título brasileiro em 78, que tinha Careca, Zenon, Bozó, Manguinha, Alexandre, vários jogadores que marcaram e ficaram na história do Guarani. Então, torcedor do Bugre, Guarani, parabéns aí pela conquista. São 46 anos desse título tão importante na sala de conquistas do Bugre. 46 anos, no dia 13 de agosto de 1978, o Guarani venceu o Palmeiras e era campeão brasileiro. O pessoal tá mandando mensagem aqui, tem mais gente. Bom dia, amigo. Opa, o cara errou a rádio aqui, hein, meu amigo. Aí não pedindo dá, música? Hein? Não. Bom dia, Antônio Wilson, bom dia, CBN, parabéns ao Guarani. Que ajudou. Ele tá falando que o Guarani ajudou a Ponte, né? Porque o Vila tá ali também naquela situação. É verdade. É porque tá tudo embolado ali na parte de cima da tabela, né? São 46 anos que o coração pulsa, ao mesmo tempo aperta pelos desmandos. Lembrar de 86, 88, 94 são momentos que não temos dúvidas que éramos muito fortes. Quem mandou mensagem aqui é o Flodoardo Neto. Valeu, Flodoaldo. Lembrando também outros momentos marcantes aí do Guarani. O Marcelo mandou mensagem aqui pra gente, também lembrando da conquista, né? 46 anos do título brasileiro do Guarani. Bom dia, CBN Esportes, é hoje. Deixa eu ver aqui. Bom dia, amigos. Errou a rádio, hein?
Mas não tem problema, viu, Mauro? Eu vou ler sua mensagem aqui, mas eu não vou falar que você errou o nome da rádio. Grande vitória do Bugrão, não vamos cair, abraço, é o Mário Planalto, obrigado, viu, Mário, pela sua opinião e pela sua mensagem. 11 horas e 50 minutos, a gente faz um intervalo e na volta a gente fala da Ponte Preta que enfrenta o Goiás na sexta-feira no Moisés Lucarelli. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Ontem, na hora do vôlei, eu relatei aqui do processo, né, de preparação do vôlei Renata para a temporada 2024-2025, né? E essa preparação já começa a acelerar. Destaquei o jogo-treino que a equipe fez contra o Suzano. O vôlei Renata venceu por 3-2 e hoje tem mais um teste contra o Suzano, só que lá na Grande São Paulo. Esse duelo acontece nesta terça-feira. A equipe do Suzano também disputa o Campeonato Paulista e a Superliga. Bruninho e companhia, jogadores que estavam disputando os Jogos Olímpicos, é o caso do Adriano e também do Bruno Lima, devem se juntar ao elenco no dia 19 de agosto. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Esportes Campinas. Onze horas e 54 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes para falar da Ponte Preta, que joga na sexta-feira às 7 horas da noite contra o Goiás, jogo no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca, ela terminou a rodada, ontem tivemos o fechamento, né, Fábio Chave? Inclusive o Goiás, o adversário da Ponte, venceu o Ceará, né? Por 2-1 com 2 gols do goleiro Tadeu. Exatamente, 2 gols de pênalti do Tadeu. O Goiás ultrapassou a Ponte Preta, jogou a Ponte para a 11ª colocação. O Goiás agora com 28 pontos, a 5 do G4. É um confronto direto, né? Então, Ponte Preta e Goiás, 1 ponto separam as duas equipes na tabela de classificação.
como o Fábio Scheib destacou, o Goiás é o 9º com 28, a Ponte tem 27 pontos, entre Goiás e Ponte Preta tem o Avaí, que tem 28 pontos conquistados, né? A Ponte tem 27 e o América Mineiro, que é o último dentro do G4, tem 33. Então são 6 pontos, né, a menos que a Ponte tem em relação ao primeiro time no G4. E lá embaixo o Chapecoense tem 19 pontos. Aí já tem uma distância mais segura, né? São 7 pontos de diferença, é isso, né? Ah, sim. São 7 pontos, aí fica uma situação... Tá praticamente ali no meio da tabela. Não é o meio da tabela em relação à posição, mas na distância para baixo ou para cima tá muito próximo, né? E a Ponte Preta está com 100% em casa, com o Nelsinho Batista, 6 jogos, 6 vitórias e vai em busca, então, dessa 7ª vitória seguida sob o comando do técnico Nelsinho Batista. Não tem o Gé, que recebeu o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão, e o Iago Dias também está fora, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Tenho aqui 2 participações. Fala, Lupe e Fábio, na opinião de vocês, o Gé termina o ano na Macaca? É o Donizete de Paulínia, Frozen City. Deve estar gelado lá, né? Pelo visto. Ah, né? em todo lugar. Eu vou dar minha opinião, Fábio, e depois você pode concordar ou discordar. Eu acho que termina, tá? Pelo menos esse ano já fica na Ponte Preta, até porque já teve propostas, ele meio que ficou ali perdido, a cabeça saiu um pouquinho da Ponte, conversaram com ele, o Nelsinho tem tido uma participação importantíssima no crescimento do Gé. Então, terminar o ano, eu acho que termina. Agora, 2025, aí eu já não posso manter essa mesma opinião. Eu tô com você nessa também, mesmo porque até o ano termina no dia 2 de setembro, né, que é o fechamento da janela. Então, já teria mais 20 dias aí para ficar na Ponte Preta. Eu creio que agora não vão ter muitas ofertas por ele, mas no ano que vem o mercado deve vir quente, caso o Gé continue atuando da forma que está. É claro que contra o Curitiba perdeu um gol importante, mas tem feito bastante gol, tem ajudado bastante a Ponte Preta, tem se destacado na artilharia aí, principalmente depois da chegada do Nelsinho. E tem uma outra mensagem aqui do Wagner. Ele disse o seguinte, também em relação ao outro atacante. Bom dia, amigos. O William Potker pode vir para a Ponte? Um grande abraço a todos. O Avaí ele está se desfazendo de alguns atletas, né? E o Potker, a informação que chegou até nós é que ele não está nos planos do Avaí. Porém, Wagner, tem um detalhe importante. Qual é? O Potker já fez 13 jogos na Série B. Então, assim, ele até pode vir para a Ponte, mas aí é para pensar na temporada do ano que vem. Porque ele já atingiu o número de jogos que o regulamento permite para ele se transferir para outra equipe da mesma divisão. São 9 jogos. Então, assim, para jogar a Série B, ele até pode vir para a Ponte Preta, mas não pode jogar a Série B. Seria só para o ano que vem. Planejamento para o ano que vem, né? Então eu acho difícil esse ano a contratação do Potker, já que ele já atingiu 13 jogos. E confesso que quando o Avaí veio jogar com a Ponte, foi a última partida em casa, né? A torcida aplaudiu, ficava ali perto do alambrado. Ele tem, sim, uma ligação muito forte com a Ponte, pela passagem dele. Foi artilheiro quando passou por aqui, antes de ir para o Internacional. Então é um cara que a torcida gosta muito. Mas tem esse empecilho burocrático, a questão da limitação dos jogos. Ele já fez 13 partidas na Série B, o regulamento permite 9. E outra notícia da Ponte também, nesses dias vai pingar uma graninha, hein? Pode ser. Emerson Royal, né? Eu não sei se nos próximos dias, porque eu acho que a questão burocrática também acaba interferindo, né? Mas a Ponte, por ter sido uma das equipes formadoras do Emerson Royal, que se transferiu do pro Milan, Tottenham pro Milan, por 122 milhões de reais. Então a Ponte tem aí uma porcentagem bem pequena, tá, do mecanismo de solidariedade da FIFA, porque o Emerson, ele passou pelas categorias de base da Ponte Preta. Se não me engano, ele também passou pela base do São Paulo. E no Atlético Mineiro também. No Atlético também, mas recebe São Paulo, nesse mecanismo de solidariedade. São Paulo, Ponte Preta, o próprio Atlético Mineiro, o Betis, que foi o time que ele saiu do Galo. É dos 12 aos 23 anos, o mecanismo de solidariedade. Quando o jogador atua nessa idade, o clube acaba recebendo se o jogador esteve presente no elenco durante essa idade. E depende o ano que ele participou, né? Se ele Especula-se aqui, principalmente o GE também traz a informação, que 2 milhões de reais seria o valor que a Ponte receberia, ainda sem data definida,
mas nos próximos meses, nos próximos dias, a gente vai ter uma informação melhor, mas especula-se que cerca de 2 milhões de reais. É isso. Meio-dia, ponto final aqui no CBN Esportes. A gente volta às 4 horas da tarde com a Arena para falar mais dos duelos de Libertadores e Copa Sul-Americana. Uma excelente terça-feira a todos e a gente se encontra às 4 da tarde no Arena. Valeu! CBN Esportes Campinas.